Gente, vamos lá, né? Bom dia para todas vocês, tá certo? Hoje vamos trabalhar com a Júlio proposta pega meu também. tripé lá no quarto. Oi? Vigia. Hoje vamos trabalhar também com a proposta de ferimentos, tá? Vamos trabalhar com os produtinhos aí da nossa maquiagem social. Vamos trabalhar com algum produto específico de maquiagem artística, até pelo simples fato, Anderson, nesse período é mais complicado também adquirir os produtos, mas isso não impede que fazemos também as nossas produções, né? É uma proposta onde eu sempre gosto de colocar. Eu gosto de fornecer uma segunda, terceira, quarta opção para que você tenha a possibilidade de criar. Como eu também sempre falo, produtos, gente, eles são multifuncionais. Não é aquele, eu comprei um batom, ele só é para o batom só é para a boca. Menino, o batom ele ganha tanta proporção, é um blush, o batom tal hora vira sangue, o batom tal hora tem possibilidade de delineado, e aí eu vou trabalhar com essas possibilidades. Eu quero que vocês entendam, como maquiador profissional, que podemos sim ousar, podemos realizar alguns trabalhos e principalmente suprir a necessidade, porque às vezes, como eu sempre falo também, nem sempre temos o quê? Dinheiro, né? Disponível para poder comprar todos os produtos. Seria muito maravilhoso se a gente tivesse, mas então, né? Por enquanto, por hora, a gente tem que dar uma segurada e comprar algo mais necessário, mais importante para a nossa profissão. Digamos que, falando disso, tudo é importante, mas algumas prioridades a gente precisa também colocar para evidência, certo? Márcia, tudo bom? Letícia, bom dia, Letícia. Tudo bom, né? Bom dia! Show, coisa boa. Primeiramente, tá certo? Iremos trabalhar com a proposta de ferimento só com produtos de maquiagem social, tá bom? E aí vamos utilizar sombra, vamos utilizar batom líquido não, batom aquele bala diluído para formar o nosso famoso sangue. Vamos utilizar também um pouquinho de delineador para dar essa projeção de ferimento, tá? Lembrem-se sempre, quando eu tenho sangue artificial, eu tenho que deixar aquele vermelho mais vívido, tenho que deixar aquele vermelho um pouquinho mais intenso. Lembrem sempre, referências. Anderson, não sei fazer esse sangue. É só pegar qualquer tom de batom e colocar? Não, porque o nosso sangue geralmente não é qualquer tom de vermelho. É um vermelho mais intenso, mais forte, mais marcante. E isso vai fazer com que trabalhar numa proposta muito mais fácil e a utilização também estratégicos aonde você consegue concentrar essa intensidade, tanto em função de cores, em função justamente de brincar um pouquinho com luz e sombra, aquela questão como a gente viu nas aulas iniciais, temos essa possibilidade de criar um pouco mais de profundidade. Lembrem-se sempre, Anderson, a questão do contorno, aonde é o contorno? Todo mundo sabe que temos o contorno bem interessante para se trabalhar, só que algumas possibilidades de trabalhar um pouquinho mais forte, um pouquinho mais fraco e trazendo para a maquiagem artística, ela funciona dessa mesma forma, tá certo? Então, quero colocar aqui para vocês uma primeira proposta onde teremos sim, normalmente, a utilização dessas possibilidades dentro da nossa maquiagem. Vou colocar aqui, ele é até um vídeo um pouquinho mais rápido, pelo simples fato também de realizar um processo simples, como se fosse uma maquiagem mesmo social, tá bom? Todo mundo já consegue ver minha tela direitinho, a tela do YouTube. Show. Colocar aqui, tá? Que foi até na época também quando teve aqueles protestos. Na verdade ainda está, né, acontecendo, mas de uma forma mais contida. Dos protestos, violências, né? Violência não, violência contra a mulher, tá bom? E aí o vídeo ele também vai ser narrado para que vocês consigam perceber. Já tinha trabalhado uma maquiagem social antes
E agora vamos trabalhar com a proposta também sobre projetar ferimentos, agressões, tá certo? Olha o meu batom da boca. O batom da boca ele vai virar o meu famoso sangue. Qualquer coisinha, vocês coloquem também as perguntinhas lá no chat que a gente vai atribuir. Peguei um pincelzinho de esfumar clássico mais fofinho, ó, e vou dar batidinhas de depósito em relação às regiões que eu quero, por exemplo, essas lesões, onde geralmente as pessoas se machucam, onde provavelmente algumas agressões acontecem em função da nossa estrutura de face, região de olho, região de boca, essas possibilidades você também pode criar em qualquer outra região. Coloquei nessas porque geralmente dá um realismo, tá bom? Peguei agora um tonzinho de roxo para dar uma profundidade, como se fosse também uma projeção de hematoma, para que vocês observem. E eu vou trabalhando o famoso esfumado do meu olho clássico, né? Da nossa maquiagem também da social. Vou trabalhando o cantinho de boca, vou trabalhando parte superior mesmo, lá da minha sobrancelha, e vou começar a dar também um pouquinho mais de profundidade. Saímos aí de uma sombra um pouquinho mais avermelhada, estamos para um pouquinho mais arroxeada. Pode ser sombra que contenha cintilância, não tem problema, tá certo? Peguei a sombrinha, agora ó, só estou dando o mesmo depósito, como se fosse o famoso splash, jogando um pouquinho mesmo no rosto, tá vendo? Ó? Isso é sombra em pó e agora eu vou criar minha projeção do meu sangue, do meu ferimento. Peguei um pincelzinho Duo Fiber, que ele tem aquelas cerdas um pouquinho maiores, e agora eu vou criar, sim, realismo nesse ferimento. Como é que eu criei realismo? Lembra do meu batom vermelho? Peguei o meu diluidor, deixei a consistência bem líquida, por como eu falo bem líquida, parecendo uma aguinha, tá bom? Por quê? Eu preciso que esse produto ele dê este efeito mais molhadinho e ele consiga trazer algo bem mais interessante para a minha pele. Por quê? Abaixo dessa região onde eu estou aplicando esse sangue, tá, pessoal? Eu estou também com um tom de sombra vermelho que vai criar um fundo projetando maior intensidade das minhas cores, certo? Depois que eu utilizei um pouquinho aí do meu Duo Fiber, tô vindo com um pouquinho do meu delineador, tá? Diluído também com meu pincel leque, para deixar aquele sangue mais envelhecido, porque quando geralmente acontecem as hematomas, tem muito disso, tá? Você realmente verificar as lesões quando quando aquele sangue ele meio que coagula, ele fica com uma textura bem mais escura, bem preta, porque ele oxida em relação à nossa pele. Então, estou criando tipo arranhões de uma forma também aleatória. Estou utilizando esses pincéis mais abertos, principalmente pelo efeito que quando nós molhamos, ele tem as cerdas mais juntinhas, parecendo um tufinho de cílio. E aí ele só vai concentrar em alguns pontos, não vai dar aquela cobertura completa, por exemplo. Tá certo? Outra possibilidade de vocês trabalharem se não tiver esse pincel, tá bom? Sabe aquela esponjinha, mas é aquela esponjinha sem ser aquela conchinha, aquela esponjinha mais aberta, parecida com aquela que a gente utiliza para lavar a louça? Ela tem uma porosidade mais aberta, você pode fazer essas ranhuras com ela também, sem problema algum, tá? Coloquei uma concentração um pouquinho próximo, ó, à boca, à região. Tudo que eu quero, lembrem-se, escurecer, eu vou utilizar o que, gente? O preto ou da profundidade. Tudo que eu quero clarear ou criar um fundo para sobrepor outras cores, eu vou ter o meu tonzinho mais voltado para o vermelho, mais para o rosado, e aí vai depender muito do que vocês têm como proposta. Se tiver alguma dúvida, coloca diretamente lá no chat, tá certo? E temos aí a nossa proposta em relação inicialmente sobre as nossas lesões, com produtinhos mais simples.
tá certo? Vamos ver aqui o nosso chat. Pode usar tinta líquida? Pode, sem problema algum. Lembra-se sempre, tá? Tinta líquida, Anderson, na verdade, quando a gente faz a utilização ou até mesmo a aplicação, ela tem um processo também de clarear um pouco o tom, tá? Não é que isso seja um problema, só que vocês têm que entender, se utilizarmos também um pouquinho dessa tinta, a gente vai deixar o vermelho, ele na verdade fica puxado um pouquinho mais para o rosado. Então, pega um pouquinho do vermelho, pega um pouquinho, um tiquinho do azul, dá uma misturadinha só para concentração e saturação de cor, você deixa o vermelho bem mais intenso, tá? Gente, até aí, alguma dúvida? Sim, não, acordem que é muito sangue, né? Utilizamos produtos simples em relação a essa primeira proposta. Acharam difícil? Certeza, posso confirmar? Valendo R$ 1 milhão, né? Essas propostas, quando a gente faz a utilização, você tem que entender. Anderson, vou partir do princípio de que quais são as minhas, por exemplo, minhas referências. Anderson, não tenho uma base, não tenho como fazer, por exemplo, tá? A utilização desses produtos no momento. E aí, o que é que eu posso trabalhar de uma forma simplificada? Vai trabalhando com as propostas mais contidas. Quando eu falo contida, é um pouco, digamos assim, menor, e aí depois você vai dando aquela complexidade um pouco mais interessante. Faz uma região de ferimento, vai trabalhando, vê o que ficou bom, começa a expandir, começa a aumentar. Por que que eu falo disso, tá, pessoal? As minhas produções, em relação também à maquiagem, sempre eu tenho uma ideia, tá? Depois eu vou até ver aqui para vocês terem uma ideia, né? O croquis ou mesmo até o esboço daquela caveira bem colorida que eu coloquei no grupo. É uma coisa simples, só que quando iremos trabalhar com clientes, com atendimento, ela tem que criar algo assim surpreendente que o meu cliente fique assim encantado. Então, se você trabalhar traços finos, traços simples, vai te dar maior possibilidade de você, numa região maior de face, de corpo, ter maior definição. Por isso que eu sempre falo, maquiagem social e maquiagem artística, eu até digo, gente, tudo é maquiagem, tudo é uma coisa só. Nenhuma técnica, digamos assim, ela é independente de uma outra. A gente acabou de ver no vídeo que utilizamos produtos de maquiagem social, utilizamos processo de esfumado e simplesmente a gente conseguiu dar profundidade em algumas regiões. E dependendo disso, eu consigo também fazer com que todo este meu processo tenha uma credibilidade quando eu faço os meus famosos registros, tá bom? Alguma dúvida até aí, gente? Se tiverem, coloquem no chat, tá certo? Eu vou colocar essa aqui, que é do ferimento da boca, tá? Que aí eu acho também bem bacana, devido às possibilidades que podemos criar de uma forma simples, com produtos também simples. Vai ser a utilização, Anderson, basicamente de que neste processo aqui da boca, né? O mesmo que a gente utilizou, tá certo? Que vai ser o nosso delineador, um dos nossos batons. Só que nessa proposta, eu utilizei, na verdade, inicialmente, eu ia fazer só a boca mesmo, com processo de ferimento e tudo. Para dar um realismo, para dar algo bem interessante, eu peguei aqui que tinha um barbantezinho de cor mais prateado, como se fosse tipo um processo de costura da boca. Mas aí o que é que vocês podem fazer? Anderson, não tenho esse barbante. Aí você pode utilizar, por exemplo, tá? Sabe o que? Não tem aqueles prego? Prego, coloca enfiado
entre a bordinha do lábio, como se fosse tanto superior quanto inferior. Você pode utilizar, sabe o que também? Anderson, eu achei bacana utilizar grampo de grampeador. Você pode colocar como se fosse tipo pontos nessas regiões para tentar fechar a boca. Anderson, na verdade, eu achei aqui algo bem interessante. Eu posso colocar, por exemplo, tá? O famoso canudo lá no nosso olho, no olho não, desculpa, viu, gente? Na nossa boca, para criar como se fosse uma espécie de ferimento também? Pode. Tem até uma foto minha que é uma lata mesmo, tá? E aí eu consegui colocar. O problema de você fazer essas produções que contêm um pouquinho mais, digamos assim, de capricho, tá? Porque quando você faz uma automaquiagem, tem certos pontos que você não consegue ver. Por exemplo, tá? Eu estou aqui, a minha lata tá neste olho. Só que a região acima da lata eu não consigo ver com facilidade. E aí você vai ter que ter, por exemplo, um espelho aqui na sua frente e um espelho um pouquinho mais voltado para cima. E aí você tem que girar um pouco para ele dar um pouco de reflexo, uma sobreposição para você começar a trabalhar nessas regiões. Anderson, queria trabalhar, por exemplo, no meu braço porque facilita muito a minha vida. Ótimo, tá? Não tem problema algum. O importante é fazer com que vocês tenham a possibilidade desta criação, tá certo? Vou soltar o vídeo aqui da boca também, que é bem mais fácil a utilização desses processos, tá? Dúvida, gente, até aí? Não, né? Qualquer coisinha coloquem no chat. Vou só pegar aqui o esboço que eu falei para vocês da caveira. Eu estou aplicando aí um pouquinho já de cola, umas camadas de cola, para poder fazer com que essa proposta tenha uma fixação maior do meu papel. Anderson, qual foi o papel que você utilizou? Tem algum papel específico? Gente, pode ser a utilização do papel higiênico, tá? Ou vocês podem utilizar o papel toalha, certo? E aí você deixa a camadinha de cola, dá um pouquinho de secada, né? Para poder, na verdade, não ficar tão molhada a sua pele. E aí o nosso processo, ó, de construção, através de quê? De coisas simples que temos em casa. Ah, lembrei, quem falou, é a Letícia que falou, não foi, Letícia? Você vai pegando um pincelzinho. Dica, tá, pessoal? Quando forem utilizar látex, quando forem utilizar cola, algum produto para fixação, eu não dou a orientação de vocês utilizarem um pincel de cerdas naturais, tá? Porque além de acabar com o seu pincel, você na verdade vai ter um produto que automaticamente ele vai ser descartado, tá? Então não é bacana você fazer a utilização, por exemplo, de um produto ou de um equipamento que você pode utilizar várias vezes nesse processo, tá? Pronto, voltei. Vai trabalhando inicialmente as bordas para que eu consiga também fixar esse papel e depois você trabalha a parte central, tá? Aí a parte central, ela vai demorar um pouquinho mais tempo para secar. Quem tiver, como eu estava falando, um pouquinho lá do processo também, tá? De secador, não precisa ser esse secador potente não, tá? É só para jogar um pouquinho mais de vento para agilizar esse teu processo, porque vai ficar um pouquinho mais úmido, molhado, e aí você tem também uma certa lentidão devido à necessidade do produto também secar. Às vezes, o que demora um pouquinho na maquiagem artística, pessoal, é o efeito que você quer causar
e principalmente o processo onde o produto ele precisa secar. Um exemplo disso, tinta. Você aplicou uma camada de tinta. Você, na verdade, percebeu que não ficou tão pigmentada. Você vai ter que aplicar uma nova, mas você só vai aplicar uma nova camada quando aquela primeira secar. Certo? Não é que demore muito, mas tem algumas lentidões em relação a esses processos. Por isso que algumas pessoas, e a grande maioria também, começa a trabalhar em uma região, aí depois vem em outra, para deixar esse tempo de maturação ou de atuação do produto secar, para poder fazer algum retoque caso seja necessário. Eu estou utilizando, gente, cola branca, tá? Esse pincelzinho, para quem comprou aqueles kitzinhos de tinta, ele vem junto. E aí você consegue fazer a utilização tranquilo. Cola branca, não tem problema em relação à alergia, tá? Até porque utilizamos também, crianças também utilizam um produto que é solúvel em água, não vai agredir a tua pele, a questão de alergia, mas se você tiver a pele muito sensível, ou até mesmo a cliente tiver a pele muito sensível, sempre questionem esses processos e digam que os produtos podem ter uma leve, até interessante falar, uma leve sensação de incômodo, tá? Porque como é voltado para a pele, tem pessoas que sentem mais e outras menos, como qualquer outra coisa. Um exemplo, quem toma injeção e de boa fica, mas ninguém pode nem ver uma agulha que já está passando mal. É a mesma coisa com os produtos, tá bom? Só que temos que respeitar essas limitações, perguntar se a pessoa também tem algum tipo de alergia para poder realizar esse tipo de processo, tá certo? Até porque todos os produtos, em sua grande maioria, as bases cosméticas, eles têm também um processo também hipoalergênico, que é para reduzir principalmente esse atrito em função às alergias, tá? Desculpa. Coloquei um pouquinho mais para o lado, né? Dei um pouquinho mais de profundidade. Opa, olha o chat também, desculpa. A cola que o senhor colocou no rosto. Cola branca, cola branca. Não tem nenhuma cola específica nessa proposta, tá? Foi uma colinha branca mesmo. Deixa eu ver se ela tá aqui. Não, não tá aqui. Mas é a colinha branca, tá? Colinha escolar. Sem problema, não é a bastão, tá bom? Agora eu estou fazendo o quê, gente? Uniformizando o tom desse papel, porque a minha pele não é branca, né? E aí eu consigo, na verdade, deixar do tom da base bem próximo. Por que que, na verdade, não preciso deixar aquela coisa tão perfeita? Porque vamos utilizar também a proposta de sangue. E aí o que é interessante você ter como informação, tá? Todo esse processo de construção, ele precisa meio que assemelhar para dar uma continuidade, como se fosse, sim, a nossa pele. Se vocês observarem, eu estou me preocupando muito com as bordas em relação ao que estamos projetando. E isso faz com que eu consiga trazer também uma realidade, tá? Um realismo em cima das minhas propostas, tá bom? Eu estou pegando um pozinho mais escuro para contorno, para já facilitar também quando eu for utilizar a proposta do sangue, né? Que vai ser o quê? O meu batom diluído e um pouquinho também lá do meu delineador, tá? Alguma dúvida, gente? No chat, podem falando, tá? Sempre que vocês forem utilizar algo para selar, para facilitar também a fixação, movimento de depósito, porque senão, como a estrutura do papel e ela é bem frágil, tá úmida, vai ser um processo, tá?
Gente, cuidado com essa tesourinha aí na boquinha de vocês, está bem abaixo do meu lábio, está próximo basicamente a queixo. Então, vamos fazendo esse processo devagarinho, tá? Anderson, mas aí é que tá. Quando eu coloco a tesoura, ela parece que não está cortando. Por quê? O papel está úmido, tem cola. Então, vai aos poucos fazendo esses movimentos de corte para poder você também criar esse efeito, tá? Mais 3D, mais realizado também em caracterização. Utilizamos ou podemos utilizar, quem tem, certo? A massinha, tá, gente? A massinha de caracterização. Podemos utilizar nessa proposta. É mais fácil? É. Em compensação, você pode também gastar um pouquinho mais. E aí as produções, também, como eu sempre falo de artística, elas são um pouco mais caras do que a maquiagem social, porque tem produtos específicos e automaticamente se utiliza mais, tá bom? A gente vai um pouquinho ali na próxima lateral. Eu vou abrir um pouquinho também a mais para dar uma profundidade e o meu lábio meio que aparecer, porque eu quero pintar também dentro dessa região aonde eu estou cortando, tá? Olha como tá bonito. E aí eu vou também trazendo de uma forma projetada para que também, pessoal, não, na hora que eu for fazer esses cortes, tá? Eu não tire muito aquele efeito que eu consiga só direcionar ou projetar para a minha boca. Eu não quero que faça ou que ela suba para o rosto. Não é que seja um problema. Só porque como eu vou utilizar uma base tipo costurada, eu quero que fique só a boca, tá certo? Não desça ou não venha para as laterais muito do rosto. Aí cortei um pouquinho da região para poder fazer. Parece a mão, porque é tipo isso, né? E aí, ó, deixamos esse lábio mais exposto. E aí a gente agora vai criar o quê? A utilização de sombra. Vamos utilizar o nosso batom e delineado também. Nesse caso, tá, pessoal? Como estamos utilizando regiões que serão bem maiores, você pode utilizar variações de tons também. Como assim? Um ferimento, geralmente, tá? Na sua parte central, quando você tem a utilização ou acontece algum acidente, no meio desse ferimento, ele é vermelho, fato. Por quê? Sangue. Nas bordas, descendo um pouquinho para as extremidades, para as laterais, ele já tem uma cor um pouquinho mais escura. Não deixa de ser um vermelho, mas ele passa para um tom mais vinho. Por quê? A coagulação do sangue, a oxidação, ela vai, na verdade, deixando esse pigmento mais escuro. E depois dessa região um pouquinho mais próximo à pele ou à lesão, antes de chegar na propriamente dito, tá? Ela tem um tonzinho um pouquinho mais de marrom, um pouquinho mais avermelhado. Devido a essa região, eu também tenho que criar esses degradês ou esses tons. Por quê? Para facilitar também com que a pessoa que veja crie literalmente esse impacto e ela assemelhe. Não foi um acidente, não foi isso. Uma queimadura. A gente vai utilizar sempre, tá? Referências. Um sangue um pouquinho mais preto, um sangue um pouquinho bem mais escuro, sangue normal artificial, para quem já tem a utilização aí de alguns ferimentos, algumas fraturas. Anderson, os sangues podem se misturar? Sempre vão se misturar as tonalidades, porque cria sim o realismo, tá certo? Agora eu só tô vendo assim. Parece que tá dando um link. Pois é, mas não tô, só deixar a parte inferior, né, descoberta. E aí eu consigo trazer essa realidade, ó. Tá vendo como eu tô utilizando um tonzinho bem mais claro? E aí eu consigo perceber também que eu vou selando com a minha sombrinha para dar já um destaque aonde eu preciso, aonde eu desejo, tá certo? Eu não me preocupo muito lá com as minhas bordas,
em relação à estrutura próxima de nariz ou à lateral do rosto. E até agora, gente, dúvidas? Sim ou não? Olha o nosso delineado lá no centro da boca para dar profundidade, gente. Damos, ó, sempre essas espalhadinhas, porque se faz necessário. Nenhum ferimento, digamos assim, ele tem cor definida. Ele vai ter uma misturinha de cor. Anderson, quem trabalha, por exemplo, com zumbi, faz o personagem voltado para zumbi. E aí eu consigo perceber que o meu zumbi, ele tem uns tons de sangue também, devido à proposta, um pouquinho mais escuros, mas ele ainda tem, sim, tons avermelhados, só que voltado para o tom um pouquinho mais de enfim, tá podre, né? A questão realmente daquela carne que fica apodrecida, e aí eu consigo perceber que o meu sangue coagula, a coloração também vai mudar, e eu consigo ter essa proposta também em relação a isso, tá? A pele, ao invés de ser avermelhada, ela fica já num tom mais amarelada para esverdeada, e aí eu consigo fazer com que isso crie também muito mais atenção, muito mais qualidade sobre as minhas propostas, tá bom? E aí vamos trabalhando, né, lambuzando tudo. Aí todo mundo vai sair desse jeito, com a boca desse jeito. Ah, eu vou ali comprar um pão desse jeito. Aí pronto, você é o primeiro da fila, você é logo atendida. Aí tal hora chega a produção do The Walking Dead querendo lhe contratar, entendeu? Pode usar esponjinha? Pode, sem problema algum. Lembra, sempre que for utilizar a esponjinha, devagarinho, tá? Se você for como se a gente aplica a base no rosto um pouquinho mais rápido, pode ser que esse produto ele absorva muito pela esponja. Então você vai concentrando em alguns pontos de forma também devagar, tá bom? Tá vendo que eu estou utilizando uma sombra bem azul? Anderson, o que é que tem a ver o azul? O azul ele vai dar também essa profundidade, o vermelho, mas o azul eu tenho que cor. Olha aí o círculo cromático. Quem arrisca dizer? O que falou? Vermelho com azul, dá que cor? Vermelho mais o azul, gente. Roxo. Nunca misturaram, não? Pronto, tarefa de casa. Vamos misturar o vermelho mais o azul. Roxo. Ah, tá. O roxo, né? Entendi. Tá bom, Letícia, eu tô vendo, viu? E aí eu consigo, na verdade, dar uns tons, ó, um pouquinho mais de profundidade nestas regiões, tá? E aí fica bem mais fácil também a minha utilização e degradê das cores. Ó, tô utilizando um pouquinho mais do vermelho terroso para poder agora a base de minha extremidade, né? Do meu ferimento ficar um pouquinho mais interessante visualmente. Eu estou utilizando, tá vendo esse pincelzinho? Ele é de esfumar, tá? Não tem problema de você utilizar esses pincelzinhos de esfumar se não for aplicar, como eu falei antes. Cola, ele vai ser sangue, alguma coisa do tipo, o produto sai mais fácil. Utilizou cola nesses pincelzinhos, você terá um problema, que provavelmente você terá uma perca dele, tá? E aí tem que tomar um pouquinho de cuidado. Aí o que eu tenho de ideia para, por exemplo, para o nosso challenge da vida, tá? Maquiagem artística, a gente pode criar também algo bacana em relação, faz um olho clássico, a parte em relação ao olho clássico, pode fazer uma boca desse jeito. Anderson queria fazer uma caveira, a parte de baixo ou a parte de cima da caveira, e embaixo eu queria colocar umas pedrarias, algo do tipo. Vocês podem também utilizar o lado do rosto e o outro de social e o outro de artística. Existem várias possibilidades para a gente conseguir trabalhar esse challenge, tá bom?
E agora, gente, é só dar um pouquinho de acabamento. Olha o meu pincelzinho leque, como é que ele fica, o efeito que ele proporciona, tá bom? Esse meu pincelzinho já é um pincelzinho já antigo, né? E eu utilizo muito para as produções de artística, porque ele é só específico para isso. Quem tiver também um pouquinho de pincel, ou os pincéis, digamos, de certa forma, precisam ser, né, trocados, deixem esses pincéis antigos para as produções de artística. Até porque o produto é um pouquinho mais oleoso, ele também tem, digamos assim, uma certa necessidade de pincéis específicos, tá? Pelo simples fato de você higienizar e ter uma necessidade de sempre fazer a lavagem mesmo, porque o produto ele acumula muito nas cerdas e você utilizando, lavando muito, com o tempo ele vai se desgastando, ele vai ficando abertinho. Esse pincel leque, se vocês perceberem, ele é bem o leque mesmo, bem aberto, porque as cerdas já estão meio que precisando de um tratamento aí de choque, mas é porque ele já é velhinho, viu? Dando agora só mais a questão de acabamentos, tá bom? Em relação à minha proposta aí. Gente, eu estou fazendo esse movimento é só para, através das minhas fotos também e através do espelho, verificar como é que fica, tá? E aí o bacana é você também ter essa noção de como visualmente fica, ou até mesmo por meio de vídeo, se vocês forem fazer vídeos também. Como a gente já vai fazer vídeo, então vocês já se preparem, né? É a parte de furar o papelzinho para criar, colocar o barbante, tá? É um pouquinho complicado porque como tem várias camadas, você precisa de algo que realmente fure um pouquinho. E aí você tem que ter um pouco de paciência para você não ter problemas em relação a isso, tá certo, gente? Então tome um pouquinho de cuidado quando forem utilizar tesoura, quando for utilizar um pouquinho de espátula, que precise fazer alguns processos depois nas produções em relação a esse ferimento, algo mais voltado também para cicatrizes, para poder não machucar o teu cliente ou até mesmo você, tá bom? Aproximei um pouquinho mais só para dar mesmo a questão de acabamento, tá? Vou ver aí o barbante que eu estou já para finalizar isso. Ó, tomem cuidado, tá certo? Em relação a esses processos também para poder não desmoronar tudo. Tentei colocar a pontinha aí da tesoura. Ó, tá soltando um pouquinho lá em cima. E aí eu dei só um acabamento, tá, pessoal? Com a minha massinha na região próxima de nariz, porque soltou e ficou feio. Não ficou tão legal. Ó, tava começando a saltar. Ó, tô fazendo isso porque tem muito papel e aí eu vou finalizar mostrando para vocês porque deu um trabalhinho. Tá vendo como tem uma linha de papel em relação à estrutura próximo ao nariz? Aí esse acabamento eu dei com a massinha que eu vou colocar nas fotos para vocês verem. Ó, sem a massinha, com a massinha eu vou colocar agora. Certo? A primeira foto sem massinha, a segunda com e a última sem, para vocês verem o efeito que aconteceu, tá? Dúvida, gente, até agora? Tô olhando o chat, viu, Letícia? Sim ou não? Dá para fazer direitinho? Certeza? Certeza? Vamos para a próxima? Ainda tem próxima, né?
Gente, vocês já viram a utilização de massinha? Sabe aquele dedo que geralmente as pessoas fazem em algum projeto também de ferimento? Vocês viram o pé que eu coloquei? A foto, pelo menos? Aquela foto eu fiz um vídeo, fiz a construção de todo o dedo e depois eu fiz a remoção, tá? Mas eu não utilizei sangue, nada, nada não. E aí eu queria colocar aqui para vocês algumas possibilidades. Temos, por exemplo, tá? Temos esse vídeo lá, ou temos a utilização de canudo para a gente fazer um ao vivo aqui. O que é que vocês acham? Decido aí rapidinho. Vou fazer com massinha para agilizar, se vocês decidirem. E aí, querem ver o vídeo lá do dedo ou a massinha aqui agora? Ah, meu Deus, todo mundo dormindo. Acordem, meu povo. Gente, vamos lá, tá? Vou fazer aqui rapidinho para vocês. Ó, vou pegar o espelho só para ter uma base, porque na câmera fica mais difícil eu dar uma visualizada. Vou utilizar esse. Algumas pessoas eu acho que já até viram, é até mais fácil. Colocar ele aqui e ele sair aqui embaixo. Certo? Ele vai ficar tipo assim, gente. Deixa eu só ver aqui o outro pedaço do meu canudo, tá? Pronto, achei. Ele vai ficar assim, ó. Certo? Podemos fazer? Show, né? Gente, nessa técnica não é tão difícil. Anderson, se eu utilizar, por exemplo, papel, dá certo? Tome um pouquinho de cuidado, porque o papel, quando chega próximo, tá? Pelo menos para mim, próxima região de base, de nariz, algo do tipo, quando a gente vai colar, devido à minha necessidade também, e eu também tenho, tá? Rinite, algo do tipo, fica mais difícil, tá certo? E aí vocês precisam ter um pouquinho de cuidado, de cautela em relação a isso. Eu vou utilizar, tá, pessoal, essa massinha da Slug, eu acredito que eu já tenho até mostrado aqui para vocês. A massinha é de fácil aplicação. Peguei a quantidade mínima e aí eu vou fazendo o quê, ó? Só deixando as bordinhas deste produto sobre minha pele. Anderson, quero uma maior durabilidade. Aí sim, com a massinha você vai utilizar o látex. O que seria, Anderson, esse famoso látex? Seria uma cola específica para fixação também de próteses. E ela dá uma resistência, durabilidade ao seu trabalho, tá certo? Como a gente não vai fazer uma demonstração tão para ter a durabilidade de 2 dias, né? Iremos trabalhar simples, sem látex, nada, sem até mesmo a nossa proposta de cola, não precisa. Inicialmente, tá bom? Durabilidade sempre é interessante vocês utilizarem. Pronto, já fiz a minha base aqui do meu nariz. E aí eu venho fazendo o que, Anderson? Agora, inicialmente, vou trabalhar agora algo voltado para a sombra, criar um pouquinho aí do nosso ferimento. Ferimento em função do nosso canudo, tá? Nada tão exagerado também, até pelo simples fato de região ser menor de trabalho, tá? Quem tiver dúvida, por favor, coloque aí no chat e alguém vai me sinalizando, por favor. Peguei uma sombrinha vermelha, tá, gente? Ó, vermelha, lá na minha paletinha. E vou com batidinhas, lembram? Batidinhas, esfumando a borda deste produtinho, tá? Criar um realismo em relação ao que eu quero desenvolver. E aí vou, ó, trabalhando a região de vermelhidão. Depois eu crio um pouquinho mais de textura, trabalhando outros tons aí. Vou pegar um pouquinho do meu roxo, só esfumando um pouquinho as bordas. Depois eu vou trabalhar um pouquinho com sangue, tá, pessoal? Só para agilizar o meu tempo, para não diluir tanto o meu batom, porque ele requer também um tempo, tá? E aí, como a gente está meio que em cima, e não demorar tanto. Depois que eu fiz isso aqui, ó, eu venho agora com o meu
canudo. Na hora da aplicação do canudo, tenha um pouquinho de paciência para não desmoronar tudo, tá, gente? Aí eu tenho meu canudo, certo? Lembrem-se, o canudo tá mexendo é porque quando eu falo o nariz mexe, né? E aí eu vou ter que colocar esse canudo como se fosse aqui. Tá bom, pessoal? E aí o que é que eu faço? Um pouquinho de massinha próxima a essa base também do nariz e vou fazer o mesmo processo, tá? E aí vou dar acabamento lá com o meu sangue, ó. Coloquei um pouquinho aqui. Aqui próximo ao meu nariz. Simulando como se fosse essa pele neste processo. Gente, eu vou tirar aqui o canudo agora só para me ver que eu não estou conseguindo ver direitinho, viu? Já eu coloquei de novo. E aí eu vou, ó, trabalhando essas bordas. Caiu. Trabalhando um pouquinho essas bordas. Sem muita dificuldade. Dá para fazer com papel? Dá, só que papel, como eu falei, precisa esperar ele secar um pouco, tá? A gente não tá, né, fazendo nada em casa, né? A gente consegue trabalhar com papel e eu espero essas produções de vocês lá no grupo. Certo, gente? Depois daqui, ó, eu criei, vou fazer o mesmo processo. Vermelhinho lá nas minhas bordinhas. Depois eu vou criar um pouquinho já de profundidade, trazendo o quê? O meu roxo. Essas massinhas, a vantagem é que elas são quase do tom da nossa pele, tá? Anderson, quero colocar ela mais escura. Tem problema nenhum. Você pega tinta, pega alguma coisa e faz a manipulação misturando. Ou faz do jeito que eu tô fazendo aqui, ó. Na pele, direto, tá certo? Coloquei o meu canudo. Com calma. Só ajustando. Esfuma um pouquinho essa borda. Vou pegar agora o meu roxinho. Nestas regiões. Meu Deus, que coisa horrível! Né? E aí a gente vai pegar agora, ó, o canudo e colocar lá no local, porque eu tava com dificuldadezinha de ver. E aí você vai, ó, só ajustando para ficar na mesma posição, tá? Vai ajustando, vai ajustando. Vou pegar mais um pouquinho de massa aqui só para ele ficar firme. Gente, dúvidas até aí? Sim ou não? Com a massinha tem essa praticidade, tá? Não é que com o papel seja difícil, só que tem umas limitações de esperar ele secar um pouco. Dá umas batidinhas, vou só pigmentar um pouquinho mais aqui. Interessante, as bordas sempre deem esse acabamento, tá? Para trazer esse realismo. Junção mesmo com a pele. Depois disso, gente, o sanguezinho lá com o nosso ferimento clássico, o sangue vermelho. E depois eu vou utilizar o sangue um pouquinho, se for necessário, queimadura.
Sangue vermelho. Venho já aplicando, se eu quiser, logo, ó, direto. Esse aqui, gente, é o da Slug, mas tem da Color Make também, tá? E aí o da questão de marca, vocês podem utilizar qualquer um. Na dúvida, utilizamos o quê? O nosso famoso batom diluído. Ó, nosso sangue. Eu gostei desse porque como esse aplicador ele parece aquele de dipirona, você pode meio que dosar. Fica bem mais legal. Depois que você fez esse processo, ó o meu pincel leque de novo. Dá algumas batidinhas, ó, para esse ferimento. E pode, ó, baixar um pouquinho aqui, tá, pessoal? Sem problema. E aí, se você quiser utilizar um pouquinho do sangue queimadura, cuidado para não utilizar tanto, tá? Porque devido à questão da região ser menorzinha, se eu botar muito sangue de queimadura, vai ficar tudo preto e não é a ideia. Então, vou utilizar ó, ele na espátula, em alguns pontos. E aí eu vou fazer o quê? Só depois com o meu pincel, o pincel que eu estava utilizando, dando uma esfumadinha básica, tá? Sem muita dificuldade. Aí, ó, você bate. Batidinha suave, não é para bater para sangrar de verdade não, gente, viu? É só leveza na Temos 2 mão, vigia. minutos. Ó. E temos aí o nosso canudo no nosso nariz e a gente vai comprar um pão assim, né? Pera aí, gente, deixa eu tirar esse negócio do sol aqui que eu fiquei cego agora. Ó, não fica legal? Não é um efeito? Não é uma coisa fácil de se fazer? Mentira, dizendo que não é, mas é sim, viu? É fácil, gente. Então, eu acho que todo esse processo, né, essa criatividade que a gente tem, a gente precisa externalizar, a gente precisa colocar ela realmente para fora. E, então, mesmo de dúvidas, podem colocar sem problema, que estamos aqui para ajudar vocês a desenvolver, tá bom? E aí, com simples canudo, a pessoa tem um ferimento, ai, que coisa legal. Podem pegar o quê, tá? Sabe aquele CD? Hoje em dia eu sei que CD não se utiliza tanto, mas sempre tem um CD velho, né? Não, nos breguetes de casa. Quebra o CD, faz a utilização do papel, coloca como se fosse, sabe o quê? O vidro, tá? Funciona muito também. Para efeito de foto é muito bom. E aí você consegue fazer essa proposta bacana para que alimente também essas redes sociais. Lembrando, eu já até coloco também, tá, gente? Halloween tá chegando, então tem como a gente pegar alguns trabalhos. Escolas. Ah, Anderson, gosto de trabalhar numa pegada voltada para infantil. Não tem problema. Tem escolas que tem esse Halloween, que tem essa festinha, onde você pode fazer pinturas faciais. Então, eu acredito que público não falta. Falta o quê? Um pouquinho do nosso engajamento, do nosso processo de realizar ou criar, tá bom? Vão chamar a polícia. Vigia, Kerlen. Gente, eu queria ver dúvidas aí com vocês, tá? Gente, eu vou tirar foto assim, viu? Desse jeito. Professor, Oi. Evelyn, falou, é isso? é. Sim, Evelyn. Queria Diga. saber, para pele negra, se for fazer em pele negra, essa massinha, você precisa passar base ou dá para esconder assim, disfarçar essa cor com o sangue? Você precisa aplicar um pouquinho de base nela e fazer a manipulação, tá? A manipulação que eu falo, gente, é só misturar, viu? Não tem... Ou então ela na pele faz a aplicação do jeito que eu fiz, aí o que é que você faz? Para dar também uma possibilidade, né, de criação. Depois que você aplicou, vem com batidinhas como eu fiz com o sangue, só que com a base. E aí, depois que você uniformizou a pele, né, o tom, você vai fazer o que agora? Aplicar o sangue, fazer o ferimento, sem problema algum, tá? Alguma outra dúvida? Respondido, Evelyn? Sim, obrigada. Alguma outra dúvida? Temos 1 minuto.
Cuida. Não, nenhuma dúvida, mas... Gente, então temos aí, tá? Ó, uma proposta só com maquiagem social. A segunda proposta utilizando também... Ai, gente, papel. E a terceira utilizando massinha. Então, temos aí um bocadinho de coisa para a gente fazer, não temos? Então, o que vocês não tiverem, vocês vão me sinalizando que eu vou também passando algumas dicas em relação de como é que a gente pode criar, tá certo? Show de bola, né? Pronto, vamos tirar nosso retrato. Gosta, a maquiagem artística é legal agora. Gente, vamos tirar a foto, aí todo mundo se arruma. Quer ver? Tá vendo? É desse jeito. Vamos minha tirar retrato, anda, cuida. Vamos bater nosso print. Vamos. Você bate daí, professor? Pode ser. Cuida. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só fechar esse chat aqui. Pronto. 1, 2, 3. Ô, povo bonito, viu? Vou colocar lá no grupo, tá, gente? Qualquer coisa, vocês também sinalizem, porque estamos aqui também para agregar muito mais valor à produção de vocês, tá certo? Quero desejar também um bom final de semana e façam, tá? Não fiquem realmente esperando, né? Digamos assim, a inspiração vir. Vocês têm que fazer com que essa inspiração ela aconteça, até pelo simples fato de vocês se desenvolverem também como profissional, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima, se Deus quiser. Bom final de semana. Se cuidem, viu?